Pânico no Ibovespa e nas bolsas globais com medo de uma crise na China. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo por lá e a possibilidade da Evergrande trazer uma grande volatilidade para os mercados. Mas antes de começar esse vídeo, dá um like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, uma das maiores empresas do setor de construção civil do mundo, que é a Evergrande, está próxima aí de uma quebra ou de uma reestruturação. Isso está fazendo os mercados globais caírem fortemente. Mas o ponto é, a China, que é a única economia que conseguiu em 2020 ter uma recuperação em V, mesmo com as fronteiras fechadas, vão deixar essa empresa quebrar ou vão contribuir para uma forte queda das bolsas globais? Bom, esse é um ponto a se discutir, mas vamos lá, né? Hoje a gente viu aqui no nosso mercado no Ibovespa, né, uma forte queda. O Ibovespa chegou a ser negociado na casa dos 107 mil pontos, fechou aí com uma queda de 2,3. Lá fora, né, tensão nas bolsas americanas, na Ásia, dólar subiu, fechou aí nos 5,33. Então, assim, é uma tensão global, é o famoso movimento de sell-off, né, onde os investidores vendem tudo, é um pânico mesmo, redução de posição, em função disso que está acontecendo na China. E eu vou quebrar aqui alguns pontos para vocês entenderem, né, o que exatamente está acontecendo, qual de fato é o risco. Tá? Então, para quem não estava acompanhando, a Evergrande é uma das maiores construtoras aí da China e do mundo. Tá? Eles já vêm apresentando alguns problemas financeiros. Na última semana já levantaram a mão, falaram que não vão ter capacidade de honrar algumas dívidas, né? E quando a gente fala da dívida dessa empresa, a gente está falando de uma dívida de 300 bi de dólares, ou seja, no setor é a mais alta do mundo. Nessa semana vencem algumas dessas dívidas, ou seja, eles não têm dinheiro para conseguir quitar, né? Pagar. O que pode acontecer? Então, estão tentando aí de alguma forma renegociar, reestruturar, ou seja, tentar dar um corte, né, no principal, a ajuda do governo para tentar fazer um pacote aí para não ter nenhum problema de calote, né? O grande ponto aqui é ter um calote, mas é uma das grandes empresas que estão aí em dificuldades quando a gente fala de construção civil na China. A gente está falando aí de um mercado que representa 1/4 do PIB, né? Então, aproximadamente 25% do PIB da China é extremamente importante. Por isso que é sensível esse ponto e que acaba tendo uma certa reverberando em outros mercados, outros setores. Tá? Então, a primeira coisa é entender o que está acontecendo aí. Essa empresa aqui, essa construtora, incorporadora de alto padrão, está nessas dificuldades. A ação da empresa desmoronou e essa semana tem essa rolagem, né, teoricamente, né, ou a quitação dessa dívida, por isso que está tão sensível. Ponto número 2. Qual que é o risco para os mercados, né, um risco sistêmico que a gente pode pensar aqui? Então, se essa empresa não consegue pagar e de fato dá um default, né, dá um calote, o que acontece? Não é só essa empresa que está prejudicada. A gente vai ter os credores. Então, os credores financeiros, pensar nos bancos. A gente pensa na China, né? Então não é um país que é alavancado, pelo contrário, né? Ela que coloca dinheiro em outros mercados. Então isso vai acabar impactando o setor financeiro chinês e não vai recuar sobre o mercado como um todo, né? Principalmente. Mas tem também as pessoas físicas, né, que estão investindo, comprando imóveis, onde essa empresa não vai conseguir honrar. Então tem um certo impacto do setor como um todo. Né? Mas quando você olha para o setor, para esse setor especificamente, a gente está falando do setor intensivo do lado de aço e minério. Né? Então vai ter um impacto geral pensando dessa forma. Mas o que a gente está fazendo aqui é um exercício para imaginar, quebrou, ninguém salvou, não teve nenhum tipo de pacote, né? o que é algo difícil. Então estou me estressando um pouquinho, por isso o medo, tá? Mas a gente está falando de algo mais restrito à China do que mundo. Né? Quando a gente fala Lehman Brothers, né? Que quebrou nos Estados Unidos, levou o sistema financeiro como um todo. O sistema financeiro americano estava todo alavancado, os Estados Unidos estavam alavancados no mundo. Aqui é China, é restrito, é um outro mercado, é diferente. Lógico que existe algum risco sistêmico, mas a gente não está falando do que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. Quando a gente olha para o impacto, né, direto nas ações, o que a gente pode imaginar aqui? Então, quando a gente fala setor de construção civil, né, então 50% da produção de aço, né, está na China.
Aço é usado basicamente em quê? Então, existem dois tipos básicos de aço, né? O aço plano, a gente está falando de chapa, que são utilizados na indústria, geladeira, fogão, entre outras utilidades, né? Carros, aços longos, que são vergalhões. Então, a gente está falando de construção civil e infraestrutura. E aqui é onde o bicho pega. Então, se a gente imaginar um impacto forte na construção civil, a quebra de uma das maiores empresas por lá, tem um impacto na construção civil. Então, tem um impacto na demanda de aço. E o minério de ferro, 99% do minério de ferro do mundo é utilizado para a produção de aço. Então, tem um impacto no minério de ferro, aço e minério de ferro. Né? Por isso que a gente tem visto essa queda tão forte, mas uma queda um pouco exagerada. Né? Quando a gente olha aqui, o minério de ferro saiu dos $200, $200 não a gente podemos pensar aqui que não é o estável, né? Não é o preço de longo prazo, ninguém projetava isso nos modelos, por isso as ações caíram, mas não foram na mesma magnitude. Mas também quando a gente olha aqui abaixo dos $100, né, hoje, aí na casa dos 92, é um pouquinho estranho, tá? Então esse é o terceiro ponto aqui, quando a gente olha quais são os impactos diretos, né, nos ativos que o investidor tem que pensar. E aí, o ponto é o seguinte, como a única economia do mundo que conseguiu crescer em 2020, né, cresceu 2,2, 2,3, que foi a China, que consegue controlar basicamente tudo, né, que decide se você pode sair de casa, se você está com Covid ou não, deixa esse movimento aqui se alastrar pelo mundo. Então, esse tipo de problema financeiro que as empresas têm era comum na China, é comum, né, em todos os mercados, mas na China é um negócio mais comum. E o governo sempre salvou, né? Não deixa essas empresas expostas dessa forma. A gente tem visto aí vários outros fatos acontecendo, né? Setor de cassinos, educação, jogos, e-commerce, o governo chinês intervindo. Entretanto, quando a gente coloca isso num cenário maior, qual que é o cenário, né? Em 2020, né, a China cresceu 2,2%, 2,3% em cima de infra e de construção civil. Então, a gente está falando aqui do modelo que a China sabe crescer. O que ela vinha fazendo? Ela vinha mudando o posicionamento dela para um crescimento muito mais diversificado, pautado no mercado interno do que tanto para a infra e para a construção. Mas em 2020 ela foi obrigada a fazer isso. E aí o que a gente viu, né? Um forte crescimento dos setores, construção civil, indústria, e isso demandando muito minério de ferro e aço. E aí o minério de ferro saiu da casa dos $90 e ultrapassou os 200. Nas últimas semanas, né, ou até desde o finalzinho ali de julho, a gente tem visto a China se colocar ali, colocando algumas medidas para tentar conter o avanço do minério de ferro, do aço. E aí a gente vê esse grande problema aqui que derrubou o mercado como um todo, tá? Então, assim, estrategicamente pensando do lado da China, a China não vai deixar a economia deles desacelerar de jeito nenhum, né? Então, vamos pensar ali no governo que eles têm, né? Que a meta deles é dobrar a economia, ultrapassar os Estados Unidos. Eles não vão deixar de salvar uma empresa e quebrar ou desacelerar fortemente a economia ali e se colocar para trás de jeito nenhum. Então, eu vejo isso aqui muito mais como estratégico do lado da China, de deixar o mundo um pouco sangrar, e aí você reduz o preço dos ativos para conseguir se ajustar, do que de fato uma grande crise, tá, pessoal? Então esse é meu ponto que eu trago aqui para discussão. Eu acho que a China está deixando o mundo sangrar, operando muito bem, como ela sempre opera, né? O mundo entra em pânico, os preços voltam, né, para uma normalidade, onde ela não tem tanta dificuldade em operar crescendo da forma que ela vinha crescendo, que era com infra e com construção civil, tá? Então esses aqui são os pontos. Lógico que a gente tem que monitorar, é um momento de cautela, existem boas oportunidades na bolsa, né? Eu venho falando aqui, fazer alguns aportes inteligentes em empresas que vocês gostam, né? Ou que são baratas por valuation e que não estão sendo impactadas, faz sentido, né? Mas tomando cuidado aí, porque quem viveu em 2020 sabe que nada é tão barato que não possa ficar mais barato, tá certo? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.